Todo mundo que tem a vitória, diga amém. Eu quero pedir que você abra suas Bíblias rapidamente. Vamos continuar com a série Ensina-nos como orar. Abra suas Bíblias até o livro de Lucas, capítulo 11. E como eu disse tantas vezes, que você pode ler isso em Lucas 11, você pode ler em Mateus 6. Mateus 6 é um pouco mais com detalhes, mas por hoje nós vamos ler Lucas. Capítulo 11. E ouvir o que a palavra de Deus diz. E aconteceu que ele estava orando em um determinado lugar. Este é Jesus orando. Ele vê um dos discípulos, disse a ele: Senhor, nos ensine como orar. Como João também ensinou seus discípulos a orar. Agora, eu disse isso várias vezes, mas eu preciso dizer isso para aqueles que talvez não tenham ouvido isso, ou os muitos que estão assistindo agora em todo o mundo. Isso é uma coisa muito judaica, onde um discípulo viria ao seu rabino e diria: nos ensine como Deus te orientou a orar. Agora, isso é muito comum, mas o que precisamos enfatizar aqui é que ali não era qualquer rabino normal, aquele era Jesus Cristo, o Filho de Deus. E assim, quando eles disseram: Jesus, nos ensine como orar, por que eles disseram isso? Eu disse isso ontem à noite na reunião que tivemos aqui, que eles não disseram nos ensine a orar. Eles eram judeus, eles já oravam. Eles disseram nos ensine a como orar. Eles já sabiam orar. Mas eles viram algo. Quando Jesus orou, os cegos enxergaram. Quando Jesus orou, moedas de ouro saíram da boca de peixes. Quando Jesus orou, os mortos foram ressuscitados. E assim eles disseram: bem, nos ensine como orar. Se quando você ora, este tipo de milagres acontece, nos ensine como orar. Então Jesus disse: é assim que você deve orar. E ele disse: quando você orar, diga: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora, aqui é onde nós vamos começar hoje. Nós já falamos que nós entramos sempre, começamos o nosso dia. Diga sempre. Mais alto, sempre. Você sempre começa o seu dia, sua oração, seu estudo, o que quer que seja, com louvor e ação de graças. Nós entramos no que Jesus já fez através do seu sangue por louvor e ação de graças. E eu sei que você já ouviu isso 1000 vezes, mas é por isso que você começa o culto da igreja com louvor e adoração. Louvor e adoração não é para matar o tempo, não faz parte disso. Matar o tempo para que você possa estacionar seu carro. O louvor e a adoração nos preparam. Sabe, nos velhos tempos, um profeta nunca profetizava sem que primeiro a música fosse tocada. E então isso prepara o nosso espírito. Pense sobre isso. Você esteve lá fora toda semana, batalhando com o diabo de tantas maneiras diferentes, defendendo o reino de Deus. E assim, quando entramos e preparamos o nosso solo para receber o Espírito de Deus, a palavra de Deus, através do louvor e de ação de graças. Quando começamos nosso dia de folga, nós começamos dizendo: obrigado, Senhor. E estamos agradecendo a Ele pelo que Ele vai fazer. E é uma fé, é uma coisa de fé. E sabe, quando você diz isso, eu sei que eu continuo dizendo isso, mas você precisa aprender. Quer dizer, você pode orar em qualquer lugar, em qualquer hora. Mas você precisa orar em voz alta quando você tem uma chance. Eu começo o meu dia de folga dizendo: obrigado, Senhor, e eu oro em voz alta. Por quê? Porque você não pode pensar em algo negativo ao mesmo tempo que você está dizendo algo positivo. Eles o ouviram orar. Eles o ouviram orar. A fé vem pelo... Literalmente, dessa palavra vem a audição do ouvido interno. Quando você ouve, quando você vê nossa equipe de adoração aqui em cima, alguém pode estar tentando harmonizar com outra pessoa e ela vai e coloca o dedo no ouvido e aí eles ouvem a si mesmos para que eles possam harmonizar com os outros. Quando você diz o que Deus diz, então você está harmonizando com o que Deus já fez por você através de Jesus Cristo. Amém? Então ele disse: diga Pai Nosso, e nós conversamos sobre isso na última semana, sobre ele dizer quando você orar, e Jesus o chama assim, Paulo nos diz para dizer isso: Abba Pai. Abba Pai, sempre que você vê duas coisas repetidas, o que significa? Que há um segredo. Então ele diz Abba, que é aramaico ocidental, que é a forma do hebraico que Jesus usava. Abba significa papai. Então ele diz, quando você falar com Deus, você deve dizer: papai, ele é meu pai.
Há um relacionamento diferente quando você entende que ele é seu pai e que ele é seu papai. Sabe, não é como se ele é Deus intocável no trono, ele é o nosso pai. Mas então ele diz, Abba, Pai. E pai é uma maneira mais digna para nós entendermos, sim, ele é o meu pai. Mas ele também é o Deus Todo-Poderoso e eu preciso ir até ele, porque o que Jesus fez, chegou corajosamente diante do seu trono, mas também, como a Escritura diz, saiba de quem você está diante. É Deus Todo-Poderoso. Então temos familiaridade, mas também temos grande respeito por Deus. Amém? Então falamos sobre o venha a teu reino, seja feita a tua vontade, e é daqui que vamos começar hoje de novo. E é um termo de autoridade. É um termo onde você bate o pé no chão. Venha, reino de Deus. Quantos pais nós temos aqui? Ok, você já disse aos seus filhos, vem aqui. E eles te ignoraram e aí você faz, anda, vem aqui. Eu não sei você, mas quando minha mãe batia o pé no chão, eu só ia. Uma coisa é dizer, vem aqui. Outra coisa é quando você bate o pé no chão. Isso é o que você deve fazer. Quando o diabo está atacando as bênçãos de Deus em qualquer área da sua vida. Agora deixe-me compartilhar algo aqui. A Bíblia, Jesus disse, dos dias de João Batista até agora, o reino dos céus faz o quê? Sofre violência. Sabe, a palavra violência em hebraico é a palavra Hamas. Eu não contei isso a vocês? Sim, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência. Quando é só uma observação. Quando o Hamas, em 7 de outubro, atacou Israel, a porção da Torá era quando Deus falou com Noé, dizendo que o mundo estava cheio de Hamas, cheio de violência, mas que Deus derrotaria esse Hamas. Então, quando você pensa nisso, e não vamos entrar muito nisso hoje, mas quando você pensa sobre os mortos, o que Jesus disse? Dos dias de João Batista até agora, o reino de Deus em sua vida vai ser violentamente atacado. O diabo vai atacar o seu casamento, ele vai atacar os seus filhos. Agora, eu não estou dizendo isso para ser negativo, eu só estou dizendo que isso é uma possibilidade. Ele vai atacar seu casamento, seus filhos, sua casa, suas finanças, seu futuro, sua saúde, seja o que for. É por isso que a Bíblia diz que nós não lutamos contra carne nem sangue, mas nós batalhamos contra principados e potestades e governantes das trevas. Há um Satanás real lá fora. Amém? E ele não quer o reino dos céus, que é alegria e felicidade e paz e saúde e prosperidade. Ele não quer isso em sua vida e ele vai te atacar. É por isso que a Bíblia diz que devemos colocar toda a armadura. Diga armadura. Ele não disse colocar um tutu. Sabe, nós não vamos... me perdoe, sabe, eu sei que isso não é muito pastoral para dizer assim, mas você nunca vai vencer assim. Oh, Jesus, me ajude. Oh, Jesus. Não, o reino do céu sofre violência, mas os violentos tomam pela força. Agora, eu não sei se eu disse isso, mas sempre que você lê algo, há duas partes. Há o celestial e o terreno, o espiritual e o físico. Então, há uma maneira que você lê isso. O reino do céu sofre violência, mas o violento toma pela força. Uma dessas coisas é que o diabo quer violentamente roubar de você aquilo que Jesus pagou com o seu sangue. Ele violentamente quer roubar isso de você. Ele vai fazer qualquer coisa. Ele vai fazer qualquer coisa para destruir o que Deus quer fazer na sua vida. Não importa. Ele vai roubar, ele vai enganar, ele vai incendiar, ele vai mentir, ele vai abrir as fronteiras, ele vai colocar professores ensinando coisas na escola. Então, o que nós fazemos? Nós rastejamos para um canto e falamos, Jesus, me ajude. O outro lado disso é, o reino dos céus vai sofrer violência.
O diabo vai entrar e tentar destruir essa... escute, essa é a maior nação. Quer dizer, está acostumada a ser a maior nação da face da terra. Podemos recuperar isso. Mas nós não vamos conseguir de volta dizendo: eu espero que Deus faça algo. Eu espero. A Bíblia diz que o reino do céu sofre violência. Através de mentiras, engano, decepção. Mas o violento, o outro lado é o violento vir e tomar pela força. É hora de tomar nosso casamento de volta, nossos filhos de volta, nossas escolas de volta, nossa nação de volta, nossas fronteiras de volta, nossa Casa Branca de volta. Mas isso não vai acontecer por sermos passivos. Isso vai acontecer se você for mais violento no espírito do que o diabo é contra você. Quando o Lion teve câncer, a Tis teve câncer, eu quero que você saiba de algo. Eu não apenas rastejei para um buraco e disse: por favor, Jesus. Eu fiquei com raiva. Sabe, a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Em outras palavras, sabe, a maioria de vocês sabe do meu testemunho. Eu não cresci na igreja, eu fui criado na favela, eu fui criado nas ruas. Eu fui criado entre brigas de gangues. Quando eu fui salvo, Deus não tirou minha agressividade. Sabe, eu costumava ser um viciado em heroína e um viciado em cocaína, mas a pior coisa em mim era o meu temperamento violento. Eu tinha um temperamento violento. E eu fui salvo com isso e eu trouxe isso para o meu cristianismo, o meu casamento, e Deus me libertou. Mas eu ainda sou violento. Eu só não sou violento contra as pessoas. Eu sou violento contra cada coisa que o diabo tenta fazer para atacar a minha casa, atacar o meu país, atacar vocês. Eu ainda sou muito violento. Eu ainda sou um lutador de rua. Só que as armas da minha guerra para isso não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para derrubar as fortalezas. O diabo, e eu compartilhei isso ontem à noite, o diabo pegou o meu pecado, ele não pegou minha masculinidade. Sabe, eu sei que isso não é algo muito pastoral para dizer. Eu odeio quando os pastores agem todos femininos. Vamos apenas todos louvar ao Senhor. Eu sou um homem! Eu sou um homem! E me deixe dizer isso a todos vocês, homens. Vocês são homens também. E somos vigias da muralha. Davi não pegou uma pedra e disse: saia daqui, gigante Golias. Seu brutão, saia daqui agora. Ele escolheu, sabe o que Davi fez? Eu acho que muitas vezes a gente deixa isso passar. Ele estava indo atrás de Davi, mas quantas pedras Davi pegou? 5. Por quê? Porque Golias, ele estava indo atrás de Golias, mas Golias tinha 4 irmãos. E o que ele estava dizendo? E eu estou indo atrás de você. E quando eu terminar com você, eu vou ir atrás de cada um dos seus irmãos. E o diabo precisa saber que quando nós formos, depois que nós esfregarmos a palavra de Deus na cara dele, não só ele vai cair, mas todos os que estão andando com ele, eles também vão cair. Ouça, estamos vivendo nos últimos dos últimos dias. Este é um tempo do grande derramamento do Espírito de Deus. É hora do exército de Deus. Deus tem um exército marchando pela terra com libertação em nosso cântico, com cura nas mãos. Este é o momento de entendermos que não devemos ser filhos passivos de Deus, mas devemos ser filhos agressivos de Deus. Venha o reino de Deus, seja feita a vontade de Deus na terra como é no céu. É tempo de agressividade. Quando a Bíblia diz, quando entendermos que nós não lutamos contra carne nem sangue, mas que lutamos contra forças demoníacas, nós batalhamos contra forças demoníacas. Sabe, nós poderíamos contar histórias ao longo dos anos e anos que nós vimos, e eu estava pensando sobre isso. Outro dia, quando eu era novo convertido, eu estava apenas aprendendo que eu estava apenas sendo discipulado pelo meu pastor. E nós costumávamos nós tínhamos um monte de igrejas no México e nós íamos lá e fazíamos cruzadas de milagres lá. E eu me lembro que nós estávamos no México e um dos nossos pastores hispânicos veio e disse ao meu pastor e a todos os outros pastores dos Estados Unidos, haviam 7 ou 8 deles, e eu era apenas um recém-convertido, eu tinha um ano ou mais no Senhor, e eu estava lá aprendendo. E ele falou de um jovem, havia entregado a vida ao Senhor, e ele costumava ser um pastor, e ele voltou para a homossexualidade. E ele queria ser salvo de novo, ele queria ser liberto, ele queria servir a Deus. Então, nós estávamos lá e nós estávamos no escritório do pastor e eu estava atrás de todos aqueles pastores sêniores lá e eles começaram a impor as mãos sobre ele. Aquele jovem não falava uma palavra em português. Não falava uma palavra em português.
E eles começaram a amarrar o demônio que o fez desviar e perder o casamento, perder o ministério. E de repente ele estava orando com vontade. Ele levantou a cabeça e disse... Ele não falava nada em português. Ele disse, eu sei quem vocês são. E ele começou a nomear cada pastor. Irmão, só de contar a história, meu cabelo arrepia na nuca. Eu pensei, quer saber, graças a Deus, as armas da nossa guerra não são carnais. Ouça, você pode nunca experimentar algo assim, eu espero, mas você vai experimentar o inimigo talvez tentando roubar suas finanças, roubar seu casamento, roubar seus filhos. E você tem que entender que o reino dos céus sofre violência, mas o violento vai se levantar e tomar pela força. Eu amo o que Josué e Caleb disseram, sabe? Os 10 espias voltaram e disseram, oh, sim, é a terra prometida. Vocês sabiam que Israel não ficou perdido por 40 anos no deserto? Eles não estavam perdidos. É impossível ficar perdido. Quando você sai do Egito, você vai conosco para Israel. Você sai do Egito, você tem o Mar Vermelho. Você tem as montanhas da Jordânia. E você tem as montanhas de Israel. Você tem o rio, que é a água que corre para o Mar Morto. Você não consegue se perder. De fato, se você olhar para a Escritura, a Bíblia diz que eles enviaram 12 espias para espiar a terra e que até alguns deles entraram. Eles atravessaram o Jordão, eles trouxeram de volta frutos que eram enormes. Eles disseram, é de fato como Deus falou. Mas nós vimos gigantes na terra. Ouça, Deus nunca disse que não haveria gigantes. Ele disse, esses gigantes vão tentar roubar a sua bênção, mas se você se levantar pelo nome que está acima de todos os nomes, você pode tomar essa bênção de volta. Mas em vez disso, o que eles disseram? Eles voltaram e disseram, nós vimos esses gigantes. Eles são maiores do que nós podemos imaginar. E somos apenas gafanhotos à nossa própria vista. Por causa deles, somos gafanhotos. Josué e Caleb viram a mesma promessa e viram os mesmos gigantes. E o que eles disseram? Podemos tomar a terra. Agora as pessoas dizem quem eles pensam que eles são. Não é quem eles pensam que eles são, é quem eles sabem quem Deus é. E se Deus pôde fazer o Nilo virar sangue, se Deus pôde trazer piolhos e sapos e fazer com que Faraó diga, deixe-os ir, se Deus pôde abrir o Mar Vermelho, se Deus pôde derrotar o inimigo ao longo do caminho, se Deus pôde tirar água da pedra, se Deus pôde nos conduzir pelo fogo durante a noite e em uma coluna de fumaça durante o dia, este mesmo Deus pode derrotar este inimigo. E Josué e Caleb não se esquivaram fugindo. Eles disseram, me dê a minha montanha. O violento toma pela força. Sabe, há maneiras de, sabe, o que quer que seja que está vindo contra você, maior é aquele que está em você do que qualquer coisa que possa vir contra você. Você ouviu o que eu disse? Maior é aquele que está em você do que qualquer coisa que possa vir contra você. Eu pensei em uma história. Tiz e eu estávamos pastoreando com a nossa família na Austrália e era umas 3 horas da manhã e nós recebemos um telefonema. Lembra disso? Onde foi mesmo? Adelaide ou Melbourne? Adelaide. Foi Adelaide. E nós recebemos um telefonema às 3 da manhã e era a polícia. E eles disseram, é o pastor Larry? E nós dissemos sim. E eles disseram, estamos com um membro de sua congregação aqui. Ela é uma mãe solteira e alguém acabou de invadir a casa dela e tentou atacá-la e matá-la. E ela pediu para ligar para vocês. Eu disse, estamos a caminho. E nós fomos lá e nós ensinamos a mesma coisa. Nós estamos ensinando a mesma coisa há 50 anos. E ensinando que você não se curva, você se levanta contra o diabo e tenha autoridade em nome de Jesus. E então nós entramos lá e descobrimos que um rapaz tinha invadido a casa dela. E ela estava na cama e ela era mãe solteira e ele colocou a faca na garganta dela. Então nós estávamos lá e a polícia estava lá. Eles estavam verificando tudo e havia um policial na mesa e ela estava sentada lá e ele disse, ok, me conte o que aconteceu. E então ela disse, eu acordei e ele estava com uma faca na minha garganta. E ele ficava repetindo, eu acordei. E ele estava com a faca na minha garganta. E aí o que aconteceu? E ela disse, eu gritei. E ele disse, e depois ela gritou. E depois o que aconteceu? E ela disse, eu te repreendo em nome de Jesus.
E ele olhou para ela e disse: eu te repreendo em nome de Jesus. E ele disse: e então o que aconteceu? Ela disse: eu comecei a falar em outras línguas. E ele disse: eu comecei a falar... Mas o que isso significa, falar em outras línguas? Ela disse: eu olhei para ele e falei: Urabassandararabocoia! Eu olhei para Tis e disse: quero ver ele escrever isso. Ela era uma mãe solteira e disse: eu te repreendo em nome de Jesus. E falando isso em línguas, me escute, as armas da nossa guerra, elas são poderosas em Deus. E eu sei que isso soa como um clichê, mas ouça, quando você acordar todas as manhãs, em vez de ter medo do que o diabo pode fazer contra você, é o diabo que precisa ter medo do que vamos fazer com ele, porque estamos vivendo no maior tempo de derramamento do Espírito de Deus. Posso ouvir um amém? Agora pense sobre isso. Pense sobre isso. Jesus estava andando, e muitos de vocês já me ouviram ensinar isso, mas é uma grande ilustração. Jesus estava andando e ele se voltou para eles e ele disse a Pedro: quem os homens dizem que eu sou? Quem as pessoas dizem que eu sou? E ele disse: bem, alguns dizem que você é isso, alguns dizem que você é aquilo. E então Jesus ignora isso e ele diz: quem você diz que eu sou? Veja, não importa quem eles dizem que ele é, ou quem a sua mãe diz que ele é, o seu pai diz que ele é, o seu irmão diz que ele é, seu vizinho diz que ele é, não importa. Porque de acordo com a sua fé, seja feito a você. Então ele diz: bem, alguns dizem isso, outros aquilo. Então Jesus diz algo muito importante. Ele disse: quem você diz que eu sou? Quem você individualmente. Quem você diz que eu sou quando o diabo ataca o seu casamento? Quem você diz que eu sou quando você perde o seu emprego? Quem você diz que eu sou quando você recebe um relatório negativo dos médicos? Quem você... Veja, isso é uma relação pessoal. Quem você diz que eu sou? Jesus era um judeu, pedindo a outro judeu, Pedro, para dar uma resposta. E ele dá uma resposta judaica. E ele diz: quem você diz que eu sou? E pessoal, isso é muito importante. Quando você ouve um médico dizer que você tem 3 meses de vida, eu acho que eu posso te dar 3 meses. Quando você vê um médico dizer que nenhuma criança sobreviveu a esse tumor. Quando você ouve o banco dizer: sabe, é isso que vai acontecer com as suas finanças. É nesse momento quem você diz que ele é. Quem você diz que ele é. E você quase consegue ver Pedro, que estava com ele agora, há 3 anos, fazer assim. E agora? Você é o Cristo. A maioria de vocês já sabem, não vou entrar nisso. A palavra Cristo, e eu não vou entrar em detalhes, a palavra Cristo, em hebraico, significa ungido. O ungido é aquele que remove o fardo e quebra o jugo. Se você se lembra, no Yom Kippur, eles não levavam um sacrifício, eles levavam 2. Era um para o perdão do pecado e outro para que, se tudo corresse bem, a maldição fosse quebrada e Satanás fosse derrotado. Mas nunca houve uma garantia nisso. Sempre havia uma garantia de que os pecados seriam perdoados todos os anos, mas não havia uma garantia de que o inimigo seria derrotado. Assim, quando Jesus disse a Pedro: quem você diz que eu sou? E Pedro falou: você é um ungido. Você é aquele que vai tirar o fardo do nosso pecado, o salário do nosso pecado. Mas você é aquele que vai quebrar toda a maldição. Maldito é aquele pendurado no madeiro. Ouça o que Jesus disse. Ele disse: Pedro, sobre isso, eu vou construir a minha igreja. Ele disse: você não recebeu isso do homem, não foi lendo um livro, você não soube disso. Deus deu isso a você. E pessoal, quando você recebe isso de Deus, sua vida nunca mais será a mesma. Quando você entender que Deus não é só para perdoar nossos pecados, mas que Jesus veio para lhe dar vida e vida mais que abundante, para quebrar cada maldição que está tentando atacar a bênção e o favor de Deus em sua vida. Diga: cada maldição, cada inimigo, ele já veio e já o derrotou. Então ele disse: você não recebeu isso do homem. Foi Deus quem lhe deu esta revelação. E quando você recebe esta revelação, sobre esta revelação de que eu não só perdoarei pecados, mas que eu derrotarei todos os inimigos, sobre isso eu construirei minha igreja e as portas, a liderança do inferno não vencerá nunca mais.
Agora, não diz que você não terá batalhas. Quantos... Me deixem perguntar, eu não quero saber de nenhuma mulher que tenha estado em uma briga de socos. Quantos homens... Eu sabia, eu soube assim que eu olhei para você. Se você já esteve em uma briga de socos, você não chegou em casa esfolado e disse, oh, essa foi uma boa luta. Não, é uma boa luta quando você ganha. É uma boa luta quando você vence. Então, quando a gente vence o diabo, a gente precisa entender que ele vai lutar. Mas Deus está nos dando uma forma de lutar o bom combate e vencer. E ele diz, sobre isso eu vou construir minha igreja. E as portas do inferno, a liderança do inferno, não vai mais prevalecer. Você vai se tornar mais que vencedor. Quando parecer que está perdendo, você está ganhando. E ele disse estas palavras. Eu sei que muitos de vocês já ouviram, mas muitos não. Ele disse, eu te darei as chaves do reino. Eu darei a você e darei a você as chaves do reino. Alguém aqui tem um molho de chaves? Paula, me empresta as suas chaves. O que as chaves fazem? Chaves abrem coisas e chaves trancam coisas. Agora ele disse, eu te darei as chaves do reino. E tudo que você ligar na terra, o que você trancar, será trancado no céu. E tudo o que você abrir, será aberto no céu. Agora, isso vai nos levar para a próxima semana, quando ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas nós temos que vigiar o que nós falamos, porque muitas vezes o que os cristãos falam trancam a bênção de Deus e abre a porta para o ataque do diabo. Nós vamos entrar mais nisso. Mas as chaves são um símbolo de autoridade. Certo? E eu me lembro na escola, o zelador andava com 400 chaves. Irmãos, aquele rapaz conseguia abrir tudo. Agora, eu preciso de uma ajuda. Troy, vem aqui e fique comigo aqui. Troy vai representar Deus. Para aqueles que não sabiam que Deus era preto, agora sabem. Tudo bem, Harold, vem aqui. 2. Derek, vem aqui. 3, 4 e 5. Venham aqui e fiquem ombro a ombro. Vem pra cá, vem, fica do lado de cá. Não, Deus é desse lado. Olhe para o início da criação. No princípio, Deus tinha todas as chaves, certo? Ele nos criou e ele passou as chaves para nós. Ele disse para Adão, eu te dou toda autoridade e domínio. Toda autoridade e domínio. Quem tem autoridade e domínio? O homem tem. Nós temos toda a autoridade e domínio, certo? Adão estragou tudo. Eu não escolhi isso. Satanás... Não, peraí, gente. Troca. Eu tô correndo de processo. Me dê aqui, eu vou começar de novo. Eu preciso de um mexicano aqui em cima. Eu sou um judeu, eu vou ficar ali. Ok. No princípio, quem tinha as chaves? Deus, ele nos criou e quem ficou com a chave? Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.